Bom dia, meus irmãos. O desejo do nosso coração é que cada um de nós receba a paz de Deus que excede todo entendimento em cada instante da nossa vida. Amém? Se você puder e quiser, dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos. Em pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra nos Salmos de número 90. Salmos de número 90 é um salmo muito conhecido. Esse salmo ele é atribuído a Moisés. E esse salmo ele tem a sua atribuição a Moisés pela seguinte questão: porque os teólogos eles têm uma tendência prática a fazer um estudo por trás da teologia. Ele tem a tendência de fazer um estudo de pesquisa para saber mais ou menos onde e para onde caminha o texto. Naturalmente, você pode ter algumas discordâncias, porque teologia não é Bíblia, não é inspiração. A teologia é iluminação. Então, é muito prudente da parte do cristão, quando ouvir coisas teológicas, não confunda com coisas espirituais, que embora a teologia também é espiritualidade. Mas, por exemplo, você vai ver um teólogo dizer que estudou muito e que a pessoa precisa aguardar o sábado para ir para o céu. Isso é teologia. Isso não é Bíblia. Porque a Bíblia vai nos ensinar que em Cristo eu não preciso guardar mais um dia. Eu guardo uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Você vai ouvir um teólogo dizer o seguinte: olha, tem pessoas que elas já nasceram para ir para o céu. E tem pessoas que já nasceram para ir para o inferno. Isso é teologia. O que eu entendo da Bíblia é que todos pecaram, estão distantes de Deus. E esse mesmo Deus, que as pessoas estão distantes, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Então, não confunda teologia com a Bíblia. Ah, pastor, mas a teologia não está na Bíblia? Sim e não. Alguns teólogos vão dizer o seguinte: todo mundo precisa falar em línguas. Por quê? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo precisa ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas. Eu não vejo isso na Bíblia. Porque Paulo disse que existe o dom de língua na igreja, mas que nós devemos ter muito cuidado para que haja intérprete e devemos ter cuidado também para que fale um, dois. Se passar disso, mande calar. Por quê? Vindo um indouto, alguém de fora, está todo mundo doido? Então, segundo a perspectiva de alguns teólogos, o crente que não fala em língua não tem o Espírito Santo. Será? Paulo disse que ele não gosta muito dessa expressão idiomática, nem essa expressão que alguns chamam de espiritual, porque criou muita confusão na igreja. Então, eu sempre digo que se na igreja batista alguém fala em línguas e quiser falar em línguas, pode falar em casa. Ou se quiser, fale no gabinete. Mas na congregação a gente faz essa orientação de não falar para que não haja uma ascensão propagandamente para a celebração cultica a partir do dom de línguas. Então, nós batistas, nós advogamos que nós devemos buscar os melhores dons. E o próprio Paulo responde qual é o melhor dom. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Os três. Mas o maior destes é o amor. Então, é isso. Não sei nem por que eu falei essas coisas, né? Salmo 90. O pastor é meio maluco de vez em quando. Todo pastor é assim, né? Você está com uma coisa para pregar e começa a falar, ou é maluco ou é Deus falando mesmo pelo maluco, não é? Salmo 90. Nós vamos ler de forma responsiva, participativa, isto é, eu leio um versículo, os irmãos lerão outro, nós vamos até o 17, assim diz a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada.
Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, um breve pensamento. Quem conhece o poder da tua ira, da tua cólera, segundo o temor que te é devido. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido. Por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Seja sobre vós, sobre nós, a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Salmo 90, ele, segundo os pesquisadores, os historiadores, ele é um dos salmos mais antigos. É uma das porções mais antigas da Sagrada Escritura. É aquele tipo de salmo que nós devemos ter muito cuidado ao lê-lo num aniversário, por exemplo. É natural que você conheça muito esse salmo pelos aniversários. É muito natural isso. E nós temos alguns hinos, por exemplo, aniversário. Que alegria neste dia nós estamos. É muito comum esse tipo de leitura. E quando você vai estudar um pouquinho a enologia, esse é um salmo que nasceu num momento de muita dor. E o Salmo 90, que usamos tanto em aniversário, e eu gosto muito de usar esse texto para aniversário, é daqueles salmos que nós deveríamos nos envergonhar. É daqueles salmos que nós deveríamos ler debaixo de lágrimas. É daqueles salmos que nós deveríamos ler gritando, pedindo socorro a Deus. É daqueles salmos que nós deveríamos parar e dizer bem assim: eu não valho nada. Então eu queria ir lá no livro de Números, capítulo 20. Queria ler com os irmãos os 2 primeiros versos. Não sei se os irmãos perceberam a introdução que eu fiz, falando de teologias, de descobertas teológicas. E que você vai na sua caminhada de leitura e de estudo, vendo pessoas pensando diferente. Não há nenhum problema nisso. Porque teologia, eu sei que as pessoas na internet podem não me entender e alguns podem até me bater pesado. Mas com todo respeito, teologia é especulação. Teologia não é Bíblia. É muito importante que entendamos isso. Tudo que envolve a teologia é especulativo. Só Bíblia é inspiração. Inspiração é algo que vem do Espírito. Sai de dentro do Espírito para dentro de mim. Isso é inspiração. Iluminação são insights, ideias. Então eu prego uma coisa iluminado pelo Espírito Santo. Mas eu não prego uma coisa inspirado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo inspirou aqueles homens de dentro do Espírito para dentro do homem para escrever a Sagrada Escritura. No mais, a iluminação, a expertise, a inteligência, é estudo, é pesquisa, é seriedade, é piedade, é vida com Deus. Então, segundo a maioria dos teólogos, eu penso nessa mesma linha, o Salmo 90 foi escrito nesse momento aí. Vamos tentar entender o momento? Chegaram os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu.
Miriam. E ali foi sepultada. Eu sei que os irmãos são muito inteligentes e conhecem a Bíblia. Vocês sabem quem é Miriam? Quem foi Miriam? Pronto, irmã de Moisés. Então, esse texto, o que está acontecendo nesse texto? Tem um irmão nosso sofrendo. Leia a Bíblia nessa perspectiva. Esse texto foi escrito quando um irmão nosso estava sofrendo. Quem que estava sofrendo? Moisés. Moisés estava sofrendo por quê? Perdeu sua irmã morreu. Então, Moisés está com dor na alma. Vamos lá ao versículo 13 do capítulo 20. Morreu a irmã de Moisés. Nós já vimos que é Miriam, não é? A vida continua. Ele sofreu um impacto na vida, perdeu uma irmã. E Deus fez um pedido a ele. E o pedido que Deus fez a ele, vamos ver o que ele fez. Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Saíram muitas águas. Bebeu a congregação e os seus animais. Isso foi uma coisa boa ou coisa ruim? Deus tinha pedido a Moisés para não fazer aquilo. Moisés fez. Nós podemos fazer coisas boas para as pessoas que talvez seja uma tragédia para Deus. Deixa eu tentar aplicar melhor isso. Eu posso dar uma camisinha ao meu filho, à minha filha, que é uma coisa boa. Vai evitar ter um filho. Mas diante de Deus, eu não preciso quebrar essa rocha. É melhor explicar a ela os princípios e a ele o princípio da palavra. Para que ela tenha liberdade de enfrentar um colégio, uma faculdade, um cursinho, com a pressão dos amigos, e dizer, não, eu não preciso de camisinha porque eu estou me guardando para o meu esposo. Eu estou me guardando para minha esposa. É possível um adolescente não ferir a rocha, não ferir a verdade, para dar água ao povo. É possível um adolescente chegar lá e todos os meninos disserem assim, rapaz, já peguei todas, aqui já peguei todas nessa sala. E ele dizer bem assim, eu não peguei ninguém. Você é gay? É? Não. É porque eu vou pegar aquela que vai ser minha esposa. É possível para os homens, mulheres, os pastores, os líderes, não ferir a rocha para dar água às pessoas. É possível viver um evangelho assim. Então Moisés perdeu a sua irmã, desobedeceu. Vamos lá, o verso 20 agora do capítulo 20. Verso 20. Desculpa, verso 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que deu aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Hor. Depois, despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte. E dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, a toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Nós temos agora um novo acontecimento na vida de Moisés. Ele perdeu quem? Arão. Arão era seu irmão. Então Moisés está com 2 lutos na sua família. É mole, meus irmãos. É muito difícil lidar com lutos. Esse luto aqui representa toda a casa de Israel, representa a minha vida, representa a sua vida. E o que eu devo fazer com os lutos da minha vida? Você sabe que há muitos lutos em nossa vida. Você sabe que há lutos de valores, há lutos de sentimentos, lutos de comportamento, há lutos de afetividade. Há muitos lutos em nossa vida.
E quando esses lutos acontecem em nós e conosco, eu preciso me perguntar: o que vou fazer? Arão, Miriam, lá atrás, eles fizeram uma coisa muito ruim com Moisés. E Moisés nunca deixou de amá-los. Eles também, do jeito deles, amavam Moisés. E Deus um dia se manifestou eles dois e jogou duro com eles. Mas a minha fala hoje consiste no Salmo 90. Vamos voltar para o Salmo 90? Eu queria que você lesse o Salmo 90 nessa perspectiva. Quem está escrevendo esse texto, ele tem um histórico na sua vida. Um histórico de 40 anos com um cortejo coletivo, fúnebre. Irmãos, é difícil para um pastor fúnebre. É difícil. Essa semana foram 2. É difícil para um pastor. Aqui na nossa igreja eu já tive a oportunidade dolorosa, no mesmo dia, de terminar um culto aqui, fúnebre, descer para o gabinete para trocar a gravata, tomar uma água, ir ao banheiro, e o outro caixão estava aqui no fundo, aguardando para entrar. 2 sepultamentos. É muito difícil lidar com sepultamentos. Agora, o que mais implica para o cristão é não saber lidar com os movimentos que a vida faz. O cristão deveria olhar para a Bíblia e traduzir a sua palavra de Deus na nossa vida, em todas as áreas. Eu deveria dizer assim, quando eu pensasse, por exemplo, a cura do cego de Jericó, todo cristão deveria olhar e dizer bem assim: eu sou esse cego, me cura, Senhor. E aí ele deveria departamentalizar a sua vida. Eu sou um cego financeiro. Como é que eu estou? Estou olhando? Estou enxergando bem a minha vida financeira? Eu sou um cego conjugal. Eu estou sendo um bom esposo, uma boa esposa? Eu sou um cego como avó, avô. No caso do luto, eu deveria olhar para mim e dizer bem assim: o que morreu em mim? Morreu a vontade de ler a Bíblia? Morreu a vontade de perseverar numa vida santa para ter uma mulher segundo o coração de Deus, um marido segundo o coração de Deus? Morreu em mim a vontade de ser fiel a Deus, porque as pessoas infiéis estão prosperando e eu aqui? O que morreu em mim? Morreu a vontade de servir a casa de Deus, porque eu fui traumatizado na casa de Deus. Eu lidei com pessoas muito ruins, eu não quero mais estar à frente de igreja em coisa nenhuma. Morreu isso? Morreu o ex-me aqui? Morreu a vontade de fazer amizades, porque toda amizade que eu faço me trai. Eu fui casada e meu marido traiu. Eu fui casado e minha esposa me traiu. Então eu estou vivendo essa síndrome da traição. E eu não quero mais. Morreu em mim. Morreu em mim a vontade de estar lá. Pense bem no que eu estou te dizendo. Depois do primeiro luto, Moisés quis tocar a vida do jeito dele. Depois do segundo luto, Moisés começou a viver num deserto. E por incrível que pareça, nem o palácio ensinou tanto a Moisés quanto o deserto. O deserto foi um oásis na alma de Moisés. A minha primeira palavra com os irmãos nessa manhã é: aprenda antes que chegue o deserto. Vou repetir. Aprenda antes que chegue o deserto. Podemos repetir juntos? Aprenda. Com isso, eu quero dizer o seguinte: o deserto tem várias formas. E formas. Mas é importante que você entenda que o deserto, ele vem principalmente quando não aprendemos as lições da vida. Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos é que o Salmo 90, ele é um salmo de dor. Nunca esqueça que o Salmo 90 provavelmente foi escrito no momento em que Moisés vivia luto.
E no momento que ele vivia luto, ele começou a escrever, inspirado por Deus. E veja o que foi que ele escreveu: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Eu gosto dessa versão que diz de geração em geração. Eu gosto dessa versão. Há uma versão que diz de geração a geração, é como se fosse passando o bastão. E eu gosto de geração em geração, porque dá a ideia que no processo nós vamos ensinando sem perceber. Então ele diz: o Senhor tem sido esse meu refúgio, de geração em geração. Olha, e talvez Moisés estivesse dizendo o seguinte: quantas vezes pela manhã eu levantei e disse: será que hoje o maná virá? Será que hoje a codorniz virá? Será que hoje o pão virá? E Moisés estava mandando um recado para nós. Vai chegar um dia que o maná vai ser perpétuo. No dia que Jesus vier, não vai precisar ficar descendo doses do céu, porque Jesus é a nossa plenitude. Amém, meus irmãos? Enquanto Jesus não veio, não vinha, não viria, o céu mandava doses. No dia que Jesus veio, veio a plenitude de Deus. Com Jesus é plenitude, de geração em geração. Segunda coisa que chama a minha atenção, verso 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem na terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pois eu fico pensando, alguém aqui teria paciência para ver como se forma um monte de terra desse tamanho a partir de poeiras? Eu não teria, não. A nossa casa lá em Itabuna, ela ficou fechada há 1 ano e 8 meses. Eu sempre dava minha casa para uma pessoa morar. E eu escolhia sempre pessoas cristãs. E as pessoas cristãs, elas esqueciam de pagar conta de água, conta de luz. E aí a gente tinha que pagar o nome de Tina, meu nome é para o SPC, para o Serasa. Aí Tina falou: eu vou preferir ficar até fechada. E teve uma querida, assim, uma pessoa maravilhosa. E a gente foi conversar com ela, falou: mas irmã, a senhora não pagou a luz 6 meses. Ela: pastor, eu pensei que era uma bênção de Deus. Eu falei: sério? E Tina disse: Deus disse, haja luz, mas pague a sua luz. Então, assim, irmão, quando eu abri a porta daquela casa, no cantinho assim, minha casa tem uns rodapés assim de madeirite, tinha um monte de terra assim, pelo rodapé. Irmão, 1 ano e 8 meses, tinha terra que não chegou nem a cobrir o rodapé. E Moisés está dizendo o seguinte: os montes, que hoje são grandes, eles nasceram. Meu Deus do céu. E antes desse monte nascer, Deus já era Deus. O monte já conhecia Deus. E ele diz que antes que a terra fosse formada, que nós chamamos e entendemos por eternidade, Deus já era Deus. Então, a compreensão de Moisés acerca disso é uma compreensão de conforto. Eu perdi a minha irmã, eu perdi o meu irmão, mas Deus continua sendo Deus. Estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, mas Deus continua sendo Deus. Todas as pessoas me abandonaram, mas Deus continua sendo Deus. Deixa eu falar uma coisa que eu posso até te escandalizar, mas é o que está no texto. Mesmo que você tenha chegado aqui agora pela manhã, ou nos acompanhando pela internet, cometendo os mesmos pecados que você não estava cometendo mais, ninguém está sabendo, só você. Eu queria que Moisés está falando de você também. Ele está dizendo o seguinte: antes que a terra se mude, e a mudança da terra para quem está em pecado é dessa terra para o inferno. Quem não reconhece quem é Jesus é da terra para o inferno. Mas quem reconhece quem é Jesus é desta terra para a eternidade, para a terra da eternidade na presença de Cristo Jesus. Então ele está falando com você. Você feriu alguma rocha? Você feriu a palavra de Deus? Você feriu a santidade de Deus? Não esqueça, Ele não vai desistir de você.
mesmo que você tenha ferido a rocha, a palavra, os princípios, ele não desiste de você. Amém, meus irmãos? Então, é isso que Moisés está falando. Agora, vamos lá para o versículo 12, que é a ênfase que eu quero dar. O versículo 12, nós vamos perceber aí o convite de Moisés, o pedido de Moisés. E Moisés faz um pedido coletivo. Ele olha para aquele povo, com dor no coração, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar. Aqui deve ter muita gente boa em matemática. Eu não sou bom em matemática, não. Mas eu tenho algumas coisas de entendimento matemático. Por exemplo, eu sou um cara inteligente. Eu sei que 2 mais 2 são 4 aí. Matemática. Quem é bom de matemática aí? Gente, quanta gente boa em matemática? Ninguém. Só lá no fundo. Olha lá, irmão Jefferson, você é bom em matemática. Ô, irmão Jefferson, você que é bom em matemática. 2 mais 2 são quanto, meu irmão? Gente, que homem inteligente. Ô pastor Jefferson, ô meu irmão, quanto é 100 mais 100? Gente, ele é muito bom em matemática. Ô seminarista Jefferson, quanto é 150 mais 130? Gente, ele é muito bom. Ô meu irmão Jefferson, quanto é, meu querido? 1343,55. Deixa eu terminar, gente. Já sabe a resposta, irmão? Eu vou dar a resposta para vocês, porque eu sou muito inteligente. É porque tem coisas que, por mais que você saiba, você não vai saber. Você só vai aprender a contar os seus dias só quando você aprender a perder, a ganhar, a ter, a não ter, a sofrer, a se alegrar, mas mesmo assim glorificar o nome do Senhor. Vamos lá em Filipenses capítulo 4, para tentar dar uma base para os irmãos. Depois a gente volta no Salmo 90. Eu vou preferir que você fique com a Bíblia aberta. A gente vai só na tela para facilitar. Filipenses capítulo 4, verso 10. Vou te explicar mais ou menos o que é que o salmista quer dizer. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste o meu favor a vosso cuidado. Há uma versão que diz a vosso respeito, o qual também já tinhais antes. Vá. Mas vos faltava oportunidade. Paulo está falando para uma comunidade difícil, mas uma comunidade que ele não estava vendo, olhando nos olhos, porque ele estava preso. Vamos lá. Aí ele disse para essa comunidade: digo isso, gente, não por causa da pobreza. Vocês estão me vendo aqui pobre, dentro de uma cadeia, sem carro, sem WhatsApp, sem nada, porque eu já aprendi a viver com o que eu tenho. Eu já aprendi a viver em toda e qualquer situação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há pessoas aqui me ouvindo que, se ficar desempregado, não vem para a igreja. Há pessoas aqui me ouvindo que, se não tiver um carro, não vem à igreja. Há pessoas aqui me ouvindo que, se não for ao salão, dar um pente quente, uma chapinha, se o cabelo tiver não feito no salão, não vem à igreja. Há pessoas aqui me ouvindo que, se o pai não comprar um tênis novo, na época de São João ou de Natal, não vem à igreja. Há pessoas aqui me ouvindo que, se não tiver um celular novo, não vem à igreja. Aí Paulo disse: meu evangelho não está mais nessas coisas. Já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu não fico igual um doido lutando para ter mais coisas. Eu não fico igual uma desesperada. Eu preciso trabalhar. Aí não vou para a escola bíblica, eu tenho que trabalhar. Eu não vou para o culto, trabalhar. Aí morre e fica tudo aí. Verso 12. Eu sei, está humilhado. Irmão, o crente precisa aprender a ser humilhado, gente. Tem gente que diz assim: pare de sofrer. Crente não tem que ser humilhado. Rapaz, que eu sou um pastor doente. Porque eu prego que o crente tem que ser humilhado. Porque a minha Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Eu só vou ser exaltado se me humilhar. Então eu aprendi a ser humilhado, mas também, aprendi a ser honrado. Quando eu estiver nos lugares mais altos dessa vida, não vou me empolgar. Não vou me achar melhor do que o outro só porque eu tenho um carro, o outro não tem. Não vou me achar melhor só porque eu ajudei a construir essa igreja e o outro não. Não vou me achar melhor só porque eu dei mais dinheiro no ar-condicionado do que o outro. Não. Aprendi a ser humilhado, aprendi a ser exaltado. E em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a fartura
quando ter fome. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é fartura para você? Ah, pastor, fartura para mim é Los Pampas. Garçom, suco de laranja com pouco açúcar e sem gelo, fartura. Ô irmão, ter saúde não é uma fartura, não? Sim ou não? Ô irmão, ter um lar para morar não é fartura, não? Ô irmão, poder andar e pegar e tomar um ônibus e ter um vale transporte no bolso para pagar a passagem não é fartura, não? Ô irmão, trabalhar e ter codignamente não é uma fartura, não? Ter dois sapatos, que dá 4 pés. É fartura, irmão, nós só temos 2 pés. Aprendi a me contentar em todas. Agora, irmão, por que ter fome? Você sabe o que Jesus disse? Que bem-aventurado quem tem fome e sede de... Será que você já aprendeu a ter fome e sede de justiça? Ou você é um farto de justiça? Ah, eu sou um farto de justiça. Se o pastor não fizer o que eu quero aqui, ele não fica não. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou aqui. Aqui tem que ser do meu jeito. Sempre foi assim. Será que você já aprendeu a ter fome de justiça? Aprendeu? Assim também já aprendi a ter abundância, como a ter escassez. Ô irmão, o que é abundância para uma mulher casada, hein, gente? Eu acho legal isso. A abundância para uma mulher casada é seu esposo se aproximando dela e nananana, noite maravilhosa. Agora, irmão, o que é uma abundância para uma moça solteira? É ter vontade de dizer, ô Senhor, meu dia vai chegar, glória a Deus. Ô irmão, o que é abundância para uma senhora que já não vai mais casar? Ô Pai, a minha abundância hoje é fazer a tua vontade. O que é escassez para uma mulher casada? Para um homem casado? Para um adolescente? O que é escassez? Aí quando chega no 13, depois de todo esse discurso, Paulo diz, tudo posso. Onde? Veja que a expressão aí é indicativa. Eu posso. Olha bem, eu posso. Ou tudo posso. Aí ele tira o dedo dele. Onde? Naquele. Quem pode sou eu. Mas eu só posso, porque na verdade quem pode é ele. E se ele pode, eu posso. E se eu posso, ele pode. Mas eu não posso porque ele pode. E eu só posso porque ele pode. Porque se ele não poder, ele pode. Mas vamos dizer que ele não possa. Eu também não poderia. Eu só posso porque meu Deus pode. Porque ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para o Salmo 90? Então, o salmista vai dizer, me ensina a contar os meus dias. Verso 12, de tal maneira que alcance um coração sábio. Irmãos, o que seria contar os dias? Por exemplo, Francinildo, você é um rapaz simpático, fez aniversário um dia desse. Você deve ter uns 42 anos, né, meu irmão? 49, né? 49. Ô, Francinildo, dá um pulinho aqui, meu irmão. Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar. Meu irmão, você já soltou pipa? É bom soltar pipa? Maravilha. É maravilha, né, irmão? Ô, meu irmão, você já quebrou a testa em algum lugar? Sim. Você era um menino abençoado, hein? Quebrou o queixo em algum lugar? Não, queixo. Você já quebrou a vidraça de alguém? Já. Já, meu irmão. A pessoa está aqui, irmão? Ah, tá, deixa para lá. Ô, irmão, você já brigou em algum lugar assim na mão com alguém? Já. Irmão, você já deu presente a alguém? Sim. Sim, né? Você já consertou a casa de alguém, ajudou alguma coisa assim, irmão? Também. Que bom, né, meu irmão? Glória a Deus. Você já desobedeceu sua mãe quando era pequenininho? Sim. Você já obedeceu sua mãe também? Bastante. Eu vejo que a sua vida é de altos e baixos, né? Você tem uma vida. Um dia você quebrou a janela, outro dia você ajudou a consertar, né? Um dia você desobedeceu, outro dia você obedeceu, né? Para finalizar assim, irmão, você já andou bem na carne, assim, mesmo na igreja, andou na carne? Pouquinho. Sim. Você já andou em santidade, assim, que você diz assim, não dá mais naquela vida antiga? Com certeza. É agora, não é? Meu Deus, obrigado. Olha, irmão, a vida de Francinildo é a mesma coisa da minha vida. Se eu perguntar, eu só não podia perguntar para mim. E eu acho que é a vida da maioria de nós aqui. Agora, o que Deus está falando para Francinildo e para mim e para você é o seguinte: pegue tudo isso aqui
A janela quebrada e a janela que você consertou. Pega o período que você andou na carne e pega o período que você está andando em santidade agora. Bata tudo no seu liquidificador e faça uma pergunta para você mesmo. E agora? Para onde eu vou? O que vou fazer? Se uma criança aqui com 13 anos, um adolescente com 13 anos, tivesse aqui, o conselho para ele é a mesma coisa. Pegue 13 anos da sua vida, bata no liquidificador e diga assim: esses dias ruins foram importantes para eu me tornar uma mulher melhor, um homem melhor, um cristão melhor. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Não faça pensamento, não faça recorte. Não conte apenas os dias bons, não. Eu fico pensando, irmã Miriam, não é da Bíblia daqui, irmão Abinó, irmão Carneiro. Eu fico pensando nesses irmãos. Irmãos, eu já ouvi história da construção desse templo, que eu choro. Se esses irmãos não tivessem contado os dias ruins que eles passaram aqui, já estariam fora dessa igreja. Eu, quando olho para esses 3 irmãos, eu respeito e amo mais ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque eles passaram por dias difíceis para que essa igreja estivesse aqui hoje. Toda vez que você lembrar do Salmo 90, pense assim: Deus está me instruindo, na pessoa do Espírito Santo, a pegar todas as minhas dores e todas as minhas alegrias e trazer ao meu coração para me tornar uma pessoa melhor, um crente melhor. Porque Deus está comigo até nos momentos que eu feri as pedras, as rochas da minha vida. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido. E eu quero finalizar em pé com os irmãos, lendo um texto. Podem ficar em pé, nós vamos ler esse texto. São, assim, porções bem breves mesmo. A primeira porção está em Isaías 57, verso 15. Eu selecionei esses textos aqui para a gente caminhar um pouco. O salmista quer nos dizer o seguinte: nós somos viajantes, viu, pessoal? Estamos aqui de viagem. Estamos aqui de passagem. Cuidado. Um dia vai Miriam. Outro dia vai Arão. Passe algumas páginas e veja que um dia vai Moisés. Um dia vai Paulo, um dia vai Pedro, um dia vai Marcos, um dia vai Rogério, um dia vai Hermes. Porque nós somos viajantes. E logo, logo você também vai. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito nessa viagem da vida? Quem você tem sido nessa viagem da vida? Isaías 57:15. Podemos ler juntos? Porque assim diz o alto, o sublime, na eternidade, o qual tem o nome de santo. Mas habito também de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Irmãos, desculpa que às vezes eu me sinto um pouco chato, mas é o meu jeito. Esse texto não pode ser lido assim, não. A gente pode ler com uma ênfase maior. Eu li esse texto essa semana e hoje de manhã, especialmente, a lágrima veio aos meus olhos. Ou você que está na internet, Isaías 57, veja que profundo. Vamos ler bem bonito. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar. Mas habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Meu Pai, esse texto é fantástico. Ele está falando 750 anos antes. E ele fala em 2 tempos: num tempo presente e num tempo futuro. Ele fala em 2 pessoas, na pessoa do profeta e na pessoa de Deus. Vamos ler rapidamente 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. 2 de Pedro 3, 8.
Você viu a moldura da eternidade, da vida com Deus, na perspectiva de Isaías. Agora veja a moldura da perspectiva da vida com Deus na moldura de Pedro. Vamos lá. Há todavia uma coisa, amados. Olha o que Pedro está dizendo. O salmista falou e Pedro entendeu a mensagem. Pedro pegou a fala do salmista. Olha, há todavia uma coisa, amados, que não devemos nunca esquecer. Que para Deus, isso é para Deus. Para Deus, um dia é como isso é para Deus. Que para nós não é assim. Para nós um dia são 24 horas. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz plano para amanhã. A gente compra passagem para o mês que vem, para o ano que vem. Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente compra um TV para pagar em 24 meses. É porque a gente acredita que a gente vai estar lá na última prestação. Aí o salmista disse, olha, para vocês um dia é como se fosse 24 horas. Valorize a vida de tal forma como se um dia fosse 1000 anos. Para de reclamar da vida. Para de falar que está velha, que está velho. Para de falar que sua família não presta. Para de falar que sua vida não presta. Viva um dia como se fosse 1000 anos. Em 1000 anos muita coisa pode acontecer. Quem conhece e gosta de história, em 1000 anos muita coisa pode acontecer. As coisas estão mudando de tal forma que a história, geração, era contada a cada 12 anos. As coisas estão mudando que os cientistas, políticos, sociológicos estão dizendo que uma geração agora está se contando a cada 4 anos. Eles vão chegar lá a entender que uma vida pode mudar em um dia. Porque um dia, para Deus, é como se fosse 1000 anos. E ele diz mais, cuidado. Porque 1000 anos é como se fosse um dia. Para de dizer, ninguém me ouve porque eu tenho 80 anos, 70 anos, 40 anos. Para de dizer isso. Quem quer aprende, quem não quer fica tranquilo. Sabe por quê? Porque você pode ter 100 anos, mas você nem sabe que para Deus você só tem um dia. Aprenda com Deus. Ah, pastor, mas eu tenho 50 anos como crente. Aprenda com Deus. Ah, pastor, mas eu nasci num lar cristão. Aprenda com Deus. Ah, pastor, mas eu só tenho uma semana de crente. Aprenda com Deus. O último texto. Romanos 8, 18. Olha, se os dois textos para mim eram moldura, para mim aí está a fotografia de Jesus. Vamos ler juntos? Como dizem os adolescentes, se eu fosse você, eu parava de mimimi. Porque esse texto é extraordinário. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Algumas versões e alguns textos ele vai usar a expressão do porvir. A glória a ser revelada em nós. Amém, meus irmãos? Podemos orar? Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quando as pessoas estão olhando para a dor, quando as pessoas estão olhando para as perdas da vida, quando as pessoas estão olhando para as tragédias da vida, quando as pessoas estão ferindo as rochas da vida, quando as pessoas estão ferindo os princípios de Deus, em outras palavras, quando as pessoas estão pecando, qualquer idade para elas é cansaço, é enfado. Mas quando elas chegam a 70, elas estão sofrendo tanto, porque sem Jesus é sofrimento, elas parecem que estão vivendo os últimos dias da vida. Quando elas chegam a 80, elas estão pedindo misericórdia a Deus, porque elas perderam a alegria do Espírito Santo. E só assim nós vamos entender o salmista. Quando ele entende que não é a idade, porque uma pessoa pode ter 70 sem canseira e sem enfado. Porque um corpo cansado, uma mente cansada, uma vida cansada, mas um espírito aliviado, torna o fardo leve. Mas uma pessoa pode ter 24 anos e ter um corpo saudável, uma mente saudável,
morando na casa dos pais, os pais pagando todas as contas, já fazendo pós-graduação, fazendo até mestrado, mas com o espírito que fere a rocha da palavra de Deus. E aquele enfado, aquele cansaço que estava lá, que deveria estar em quem tem 70, 80, está presente na vida, às vezes, de um adolescente. Porque sem Jesus é cansaço e enfardo. Com Jesus é 1000 anos. Como se fosse apenas um dia. Porque eu estou na vontade de Deus. Com Jesus, um dia é como se fosse 1000 anos. E eu vou fazer bom proveito, bom desfrute do meu dia. Eu vou ser responsável com o meu dia. Eu vou ser obediente a Deus com meus dias. Eu não vou entregar o meu dia à carne. Eu vou entregar o meu dia ao Espírito. Porque na vida eu vou perder minhas Miriams. Eu vou perder os meus Arãos. Eu vou ferir muitas rochas. Mas na vida eu vou dar o meu coração a Jesus. Porque com Jesus, na hora que eu for bater na rocha, eu vou ter o Espírito Santo que vai me dizer, não faça isso. Com Jesus, quando eu estiver pelos caminhos tortuosos da vida, o Espírito Santo vai dizer, não entra por esse caminho não, meu filho. Este é o caminho, por ele andai. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.